em resumo. Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora, aqui nos estúdios da 95,3 FM, a mais uma edição do programa Em Resumo. Um programa que discute pesquisas, investigações, produções acadêmicas da Universidade Federal de São Carlos e das universidades da região, como o USP, o Unesp, não é? E com temas que fazem aí um diálogo com as demandas e as necessidades da população em linhas gerais. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o nosso amigo, o Gilmar Araújo de Oliveira. O Gilmar é graduado em Educação Física, mestre e doutorando em Educação, aqui pela Universidade Federal de São Carlos, e que desenvolve uma pesquisa bastante interessante, a gente vai dialogar a respeito dela. Gilmar, primeiro, um detalhe, o Gilmar é conhecidíssimo no meio pelo apelido de Siri, porque ele é capoeirista, percussionista, músico na cidade, então é um sujeito mais conhecido pelo apelido que pelo nome. Siri, obrigado por aceitar o nosso convite, bicho. Bom dia, Ronaldo. Eu que agradeço. Fica à vontade para me chamar de Siri. Esse é como a maioria das pessoas me conhece, pela prática da capoeira, e está nesse meio faz um tempo já. Cara, bacana. Eu vou começar até fazendo uma pergunta. Uma vez que a gente discute a produção acadêmica, mas a produção acadêmica não se distancia dos indivíduos na sua vida, como já apontava aí o Mills naquele bonito texto Artesanato Intelectual. Tu disse que a capoeira antecede para ti até a graduação, quer dizer, isso é uma coisa que você traz contigo desde a menina. Como é que tu transformou isso em objeto de estudo? Como é que foi esse teu processo? O processo para transformar a capoeira no meu objeto de pesquisa começou desde o início da graduação. Eu pratico capoeira desde 2001, logo que cheguei em São Carlos, num grupo dentro da Universidade de São Paulo, a USP, aqui no Campus 1. E quando eu terminei o ensino médio, que eu fui para dentro do grupo de capoeira, fui bastante influenciado por todas as pessoas que já praticavam, a maioria sendo alunos da USP ou da UFSCar, e eu sequer tinha graduação. E a partir daí, com o incentivo desses amigos, eu fui fazer graduação em Educação Física na época, porque entendia mais a capoeira como esporte, já que estava no início. E depois você começou a praticar e veio a oportunidade de dar aula, trabalho na educação infantil dando aula de capoeira. E a partir daí nasceu o interesse por pesquisar. Então, meu TCC na graduação já foi sobre capoeira e educação física escolar. Logo após já veio o tema com educação, como se a gente se educa e educa dentro da capoeira. Então, acho que a vida vai te levando por esse caminho, porque você se torna capoeira e toda a sua vida a partir daí é desenvolvida só sobre isso, sabe? Só sobre capoeira, é o que você faz, é o que você estuda, é o que você pratica, é com o que você milita. Que massa. Cara, e deixa eu aproveitar e te perguntar uma questão. Essa relação educação e esporte, isso sempre foi parte da cultura escolar brasileira, não é? Sempre se viu a importância do esporte, inclusive com aquela ideia de um corpo, uma mente sana, um corpo saudável, etc. Isso remonta lá aos gregos, mas pensando especificamente na sociedade atual, na questão brasileira da educação. Nós temos uma escola que desde a década de 90, como tu sabe, vê nas tuas pesquisas, teve um afluxo muito grande de estudantes. A própria escola não teve um tempo nem de preparação de docentes e gestores e nem sequer de ampliação da própria estrutura, da arquitetura da escola. Então é óbvio que isso concentrou uma gama de problemas que até então não aparecia na educação, ou quando aparecia era esporadicamente. Bueno, nesse contexto aí multifacetado, e eu não estou falando isso como crítica a isso ou aquilo, é como uma constatação pura e simples de quem está envolvido com a educação.
Nesse sentido, a minha pergunta é, tu entende que de alguma maneira a capoeira especificamente, mas outras formas esportivas ou quiçá outras atividades são uma contribuição eficaz para o repensar do papel da escola? E eu te pergunto isso no sentido de nós compreendermos aqui a grande crítica que é feita à educação escolar, alguma crítica com razão, outra crítica é a falta de compreender a realidade educativa do país. Mas como é que tu vê esse tipo de atividade, pensando sobretudo numa escola integral, em que o estudante esteja envolvido com ela de manhã, de tarde? Eu acho que o esporte, de modo geral, tem sim muito a agregar e ajudar na vida dos estudantes e das estudantes dentro das escolas. Principalmente no modelo de escola integral, onde as crianças passam o dia inteiro lá, seria uma forma de conhecer, mas não é ter o esporte por ter o esporte, só para preencher o tempo das crianças. Seria mais uma forma de ver o mundo, então com uma criticidade um pouco maior. Se você vai ensinar futebol, mas não é só o futebol pelo futebol, assim como não é somente a capoeira pela capoeira. Deveria ser pensada no modo que se trouxesse as raízes, se discutisse o porquê que existe cada coisa dentro de cada esporte, por assim dizer, que eu não considero capoeira esporte, mas é uma outra pegada. Ou se trabalha numa outra perspectiva de motricidade humana que você consegue trabalhar mais coisas, senão fica uma coisa meio jogada. Aí sim, poderia falar em esporte dentro das escolas, para ajudar a transformar a vida das crianças ali presentes. Mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Tu falou uma coisa, eu gostaria de já começar a conversar sobre a tua pesquisa, mas tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Tu mencionou o futebol, e no esporte, o futebol como esporte, você vê uma competição entre indivíduos e times, etc., para botar a bola lá no gol. Ponto. Na capoeira, e eu não tenho muito conhecimento a respeito, mas olhando à distância, eu nunca vi capoeirista como um cara competitivo. Na verdade, eu vejo uma dimensão um pouco solidária, mas vejo como leigo, como ignorante do assunto. Mas tu mencionou um negócio que me chamou a atenção de imediato. Tu disse que não considera a capoeira um esporte. Então eu te pergunto, baseado nessa minha ideia de olhar para a capoeira como algo mais solidário, tá? Como um leigo ignorante completo, tá? A minha pergunta é, o que é a capoeira, Siri? Capoeira. Olha, para mim, capoeira é tudo. Ela não se distingue em nada, não se separa em nada do que eu vivo, do que eu faço. Então, para mim é tudo. Mas uma definição de capoeira é muito difícil, assim. Porque tem, ao mesmo tempo que tem a luta, tem a música e tem toda a corporeidade que remete à dança. Aí cria-se essa confusão. Tem pessoas que vão tratar de jogo de luta dançada. Mas capoeira é meio que filosofia de vida. Meio não, é completamente. Se você adere a capoeira para você, para entender a relação de compreender o contexto histórico todo na capoeira no Brasil, como ela foi criada, por que ela foi criada e como vem se transformando até hoje, capoeira é filosofia de vida. Você se insere lá, você não vai competir porque você não quer eliminar o seu parceiro ou sua parceira de jogo. Você está ali para conviver para fazer as coisas e é o sentido de comunidade mais amplo, assim, que gira em torno da capoeira. Tanto é que vem de formações de quilombo, essas questões todas, sempre no sentido de comunidade, uns com os outros, umas com as outras. Então, não considero esporte por conta disso. Porque a partir do momento que a gente pensa esportivização da capoeira, já se tira ritual, já se tira essa questão de estar com o outro e não contra o outro, porque se é esporte, tem competição, visa ser melhor que o outro, e capoeira não tem muito a ver com isso, é a construção coletiva, no caso.
Perfeito. Você reduziria ela a uma dimensão de competição com o outro para ver quem ganha e não propriamente para ver quem constrói junto. Interessante. Eu tinha essa noção pensando na ideia de solidariedade, porque eu via a dança, via o jogo do corpo. Uma coisa que eu achei interessantíssimo no Sul, eu vi muita gente fazendo em parque, coisa. De repente estava na roda um cara desse tamanho, entrava um outro pequenininho e o pessoal seguia dançando e não tinha problema. Entrava um homem, uma mulher, alguém mais velho, alguém mais jovem. E por isso me produzia a sensação de solidariedade. Isso. Agora, perguntando sobre o trabalho do Siri, professor, pesquisador, como é que está o teu objeto de estudo do doutorado? Qual a relação dele com o teu mestrado? Como é que está sendo o desenvolvimento da tua pesquisa? Fala para a gente sobre a tua pesquisa e o desenvolvimento dela, por favor. Eu estou inserido na linha de pesquisa de práticas sociais e processos educativos e eu tenho a capoeira como a minha prática social. Uhum. E a partir dela, a gente visa conhecer os processos educativos que decorrem dessa prática social. Aí vai surgir muita coisa. A minha pesquisa de doutorado atualmente visa entender os processos educativos emergentes de uma prática chamada permangola, que significa que é a junção de permacultura e capoeira angola, dentro de um quilombo na Bahia chamado Tenondé. E nesse quilombo as pessoas aprendem o trabalho com a permacultura e a prática da capoeira angola e vice-versa, porque nem todas as pessoas vão para lá interessadas em capoeira angola e nem todas as pessoas vão para lá interessadas em permacultura, mas com contato acaba construindo essa relação e ver a importância de se viver ou de ter uma visão de mundo mais holística e a capoeira acaba ajudando nesse sentido, de o trato com a natureza, de como você faz parte dela e não é algo separado. É nesse sentido que a gente procura desenvolver a pesquisa e ver quais os processos educativos que decorrem desse encontro da permacultura e a capoeira angola dentro de um quilombo. Perfeito. E no mestrado tu discutiu o quê? No mestrado discuti sobre a educação trazida por um mestre capoeira, o mais antigo da cidade aqui de São Carlos. Não sei se você já ouviu falar ou conhece o mestre Zael. Sim. Está ali na rua São Paulo, ali, né? 1081, faz uns 40 anos mais ou menos que ele está ali naquele mesmo local. Então minhas aulas, eu ia para lá acompanhar as aulas dele durante um período de coleta de dados que a gente estabeleceu. E para saber qual eram os processos educativos ali decorrentes das aulas do mestre Zael, especificamente. Então, ele é um cara simpaticíssimo. Um dia eu fui conversar com ele, só de bate-papo. Sim, fiquei um período da tarde conversando com ele. Isso já nos mostra alguma coisa. Mestre Zael, a gente vive imerso numa correria. Faz uma coisa, faz outra, vai de um lugar para o outro, estuda, trabalha. E acha isso muito normal. E eu tenho aprendido que não, né? E você, justamente por ter passado esse período com o mestre Zael, você chega na academia dele, no mínimo umas 3 horas para você ir lá, ficar conversando, tomar o café, olhar as galinhas, olhar o jardim, o pomar, as coisas que ele planta, falar da vida, que o mestre Zael é sensacional. Você vai lá e numa tarde você pode aprender muita coisa com ele. Isso apareceu bastante na minha pesquisa também. Que bacana. E atualmente, tu também desenvolve o teu trabalho como educador, como professor aqui na UAC? Na UAC eu estou fazendo uma pesquisa sobre interação infantil e jogo, brinquedo e brincadeira dentro da educação infantil. Então eu faço intervenções, eu aplico algumas atividades e observo o brincar livre das crianças, o brincar dirigido pelas professoras, e também comecei com aulas de capoeira para as crianças aqui, que é um trabalho que eu faço já faz um tempo. Dou aulas de capoeira na creche da USP também, no CCI, creche para escola.
Aí comecei com as aulas de capoeira aqui, mas o meu contrato é para desenvolver uma pesquisa sobre jogos e brincadeiras e interações infantis. E no ensino público aqui de São Carlos, tu também está lecionando atualmente? Não, eu só trabalho nas creches. Uhum. E no ensino público em São Carlos eu dei aula mas aí é estadual. Uhum. Eu trabalhei no Ari, uma escola estadual que fica no Araci 1, mas isso já faz um tempo, em 2013, um pouco antes de eu entrar no mestrado, mas foi por um ano só e eu estava como OFA. Temporário. Isso mesmo, a categoria OFA, exatamente. Eu fiquei por um ano e depois acabei não voltando. Foi uma experiência boa para eu saber como funciona as aulas no estado, de como é a estrutura toda, mas depois disso eu fui fazer outras coisas e acabei não voltando, nem tentei voltar. Claro. Agora, tu mencionou na tua fala a questão da capoeira e a ideia de comunidade, não é? E uma das questões que eu te propus envolvia justamente a gente pensar a escola nesse momento complexo e que inúmeras demandas, estrutura, formação, etc., uma série de questões permeiam a discussão sobre a escola e a escolarização no Brasil. E aí eu te pergunto, como alguém que se dedica à pesquisa na área, atividades como a capoeira, por exemplo, que não seria unicamente uma perspectiva de esporte para preencher o tempo, mas que redimensionam o sentido comunitário, o sentido de vida. Como tu vê isso no sentido de necessidade e no sentido, sobretudo, de possibilidade de se repensar o papel da escola nas condições que nós vivemos hoje no país? Em repensar o papel da escola. E, bom, quando se pensa em capoeira num momento de comunidade, está mais na convivência. Você está nesse local, sendo grupos de capoeira, ou a escola, no caso, que a gente acaba sendo enquadrado dentro das escolas, com os horários, as disciplinas, o tempo para comer e pouco tempo para brincar ou para conviver com as outras pessoas. E se você tem essa relação, que eu estou relacionando capoeira e a escola, se você tem uma relação mais de uma convivência mais próximas com as crianças, os alunos e as alunas, tem o fato do diálogo, que vai passar por todas essas relações, e a partir daí você se aprende e ensina ao mesmo tempo. Não é uma via de mão única. Perfeito. A gente está lá na convivência, com mais tempo com as crianças, para conversar, para saber delas o que elas passam e as necessidades, e a partir daí saber o que ensinar e também aprendendo juntamente com essas crianças. É mais ou menos isso que eu imagino a relação da capoeira aí dentro, no sentido da convivência, de estar mais próximo e não de caixas, sabe? No sentido profissional e de pesquisa, tu está conectado a uma ala mais jovem, vamos dizer assim, da educação, que é a educação infantil. Não é? Mas eu te pergunto, porque é óbvio, também na tua atividade como capoeirista, tu tem um contato grande com jovens, que seria aí a fase do ensino médio. Não é? Esse tipo de atividade, e eu estou te perguntando isso porque a gente tem um processo aí, uma possibilidade de mudança no ensino médico, que há quem seja frontalmente contrário, há quem seja favorável a essas mudanças, independente do mérito. O que eu te pergunto é o seguinte: acrescentar atividades a mais, de certa forma, viria na contramão da reforma proposta, não é? Porque você está com isso tanto ampliando o tempo da escola quanto tirando o tempo de atividades que aparentemente essa nova mudança pretende tornar mais evidente ou mais importante na formação.
Mas, por outro lado, a gente também tem um acréscimo grande da violência na escola, sobretudo nessa faixa etária, a violência em todas as suas formas, na escola, a escola e da escola. Estou me utilizando aqui a terminologia do Bernard Charlot, não é? Nesse sentido, te parece que atividades como a capoeira seriam, partindo dessa perspectiva de uma filosofia de vida, seriam uma contribuição para reduzir questões de violência dentro da escola, nessa faixa etária específica aí dos primeiro, segundo e terceiro do ensino médio? Olha, tem trabalhos que apontam isso. Não sei se seria de modo geral, que reduziria. Claro. Você teria que apresentar a capoeira, porque infelizmente, apesar de capoeira estar aí há uns 500 anos... não é todo mundo que conhece e ela tem uma desvalorização muito grande. Ou só é valorizada quando está feito de outra forma. Tiram as raízes, impõem uma outra cultura e acaba descaracterizando tudo o que é capoeira. Fazer essa apresentação para as crianças, que não é uma coisa fácil, adolescente um pouco menos. E fazer essa apresentação e a partir daí trabalhar essa capoeira. Como seria a formação de quem está trabalhando, já é um pouco complicado, se ele vem, de qual grupo vem, que são outras questões, e seria uma formação acadêmica ou se seria somente a vida de capoeira que seria suficiente, porque temos de considerar tudo isso. Mas existem sim projetos que mostram que diminui bastante a violência, as crianças têm um contato com a cultura, a sua própria, no caso, conhece mais sobre si mesmo e acaba, sim, diminuindo essa violência que a gente vive nas escolas, principalmente as estaduais, que não é fácil, agressão ao professor, todas essas questões. Mas eu também não sei te dizer como é que seria feita essa implementação. Claro. Tu estava falando e eu pensei, né? A correria que o cara tem que estudar, tem prova, preparar para o Enem, não sei o quê. De repente você começa uma aula com o mestre Azael. Pum! Você vai ter que ter outro tempo. É um outro tempo e te dá uma outra dimensão. Faz muitos anos que eu conversei com ele, mas eu não esqueci. Bom, Siri, nós temos aqui um tempo de programa. Por mim, seguiria esse bate-papo aqui contigo por uma temporada, porque é algo que me interessa pessoalmente como profissional, não é? Eu quero te agradecer aí por tu oportunizar dentro da tua agenda esse tempo para bater um papo conosco. Se você tiver alguma mensagem para o nosso ouvinte, algum recado que você queira dar, ou mesmo para o pessoal que te acompanha, da criançada que vai assistir, você fica à vontade e depois eu encerro aqui o nosso programa. Certo, Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho e minha pesquisa. Eu achei ótimo. Um recado que eu daria para os ouvintes é que, se tiver oportunidade, procura a gente na Universidade de São Paulo. Temos aula lá de segunda, terça e quinta a partir das 18h30. Na segunda-feira, especificamente, temos aulas para crianças a partir de 1 ano e meio. A professora Mariana já está lá trabalhando com os pequenininhos também. É um trabalho que a gente começou esse ano com atividade para crianças dentro do Salão Cultural do CAASO. Então procura a gente, vai conhecer o grupo de capoeira, vai conhecer capoeira para estar junto conosco lá no Sankofa. Esse é o nome do grupo. Muito bom, muito bom. Até uma criança da meia idade pode ir lá brincar também? Pode. Tem uma música que diz que capoeira é para homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer. Então é para todo mundo, é só aparecer. Legal, muito bom. Eu estou encerrando então mais esta edição do programa Em Resumo. Muito satisfeito por esse bate-papo aqui com o nosso amigo professor Gilmar,
carinhosamente apelidado de Siri pelos amigos, e nós o tratamos também como Siri, não é? E se por acaso tu chegou atrasado e perdeu o início dessa edição do programa, não tem grilo nenhum. Vai no teu computador, www.radio.fiscar.br, na aba podcast, lá tu encontra não somente esta edição do Em Resumo, como todas as demais edições, não só do Em Resumo, quanto de toda a programação da Rádio Fiscar. E, mais uma vez, eu menciono que é importante baixar o aplicativo para o seu celular, porque com o aplicativo você concorre a shows de rock, peça de teatro, show de dança, enfim, várias atividades aí que a rádio disponibiliza para o público ouvinte. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição. 95,3 FM.